Paz do Senhor Jesus, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos tratando sobre o tema A Verdade. Qual é o conceito da verdade? Quem é a verdade? Para isso, vamos meditar na verdade da Palavra de Deus, na verdade das Escrituras. No Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 8, somente o versículo 32. Evangelho conforme escreveu João, no capítulo 8, somente o versículo 32. Na minha tradução, a nova tradução da linguagem de hoje diz da seguinte maneira: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Um texto até simples, muito recitado, muitos já têm decorado, e fala sobre a verdade. Observem o artigo definido na língua portuguesa, a. Não se trata de uma, mas a verdade. Para tratarmos de uma maneira mais profunda, vamos trazer aqui em destaque 4 pensadores, 4 filósofos. O primeiro deles se chama Aristóteles. O que Aristóteles, dentre muitas das suas afirmações, dentre muitas de suas colocações ou pensamentos, fala sobre a verdade? Uma certa feita, Aristóteles afirma: a verdade está no mundo à nossa volta. A verdade está no mundo à nossa volta. Será que Aristóteles está correto? Será que a verdade está no mundo à nossa volta? Se você deseja saber, é só ficar até o final desse vídeo. Mas vamos pensar com outros pensadores. Vamos ver aquilo que eles, na sua ótica, definem como sendo a verdade ou como sendo uma verdade. Vamos trazer aqui Confúcio. Confúcio, ele foi um pensador chinês e ele dizia algo: conhecer a verdade não é o mesmo que amá-la, e amar a verdade não equivale a deleitar-se com ela. Conhecer a verdade não é o mesmo que amá-la, e amar a verdade não equivale a deleitar-se com ela. Antes de tratarmos sobre esse pensamento também de Confúcio, vamos destacar também Arthur Schopenhauer. Quem nunca ouviu falar nesse famoso pensador, nesse filósofo alemão do século XIX? Sabe o que ele diz em uma determinada perspectiva, em um determinado momento? Ele fala: na verdade, só existe prazer no uso e no sentimento das próprias forças. E a maior dor é a reconhecida falta de forças onde elas seriam necessárias. Na verdade, só existe prazer no uso e no sentimento das próprias forças, e a maior dor é a reconhecida falta de forças onde elas seriam necessárias. A começar de Aristóteles, destacamos 3 pensamentos, de Aristóteles, Confúcio e de Schopenhauer. Aristóteles, que diz que a verdade está no mundo à nossa volta. A verdade é uma pessoa, não é apenas um conceito, não é apenas uma definição. Porque a verdade da palavra de Deus destaca, lá em João capítulo 14, no versículo 6, palavras do próprio Jesus, a definição perfeita da verdade. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não diz: eu não sou mais um caminho, eu não sou uma alternativa. Ele afirma, utilizando o artigo definido da língua portuguesa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade se chama Jesus. E Jesus, ele não quer estar apenas à nossa volta, ele quer habitar dentro do nosso coração. Jesus, ele está no céu, mas ele deixou outro consolador também. Afirma a palavra de Deus em João capítulo 14, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele deseja habitar nos nossos corações. Quando? Quando nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós reconhecemos que somos dependentes de Deus. Quando nós temos esse reconhecimento, porque ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e quando deixamos a palavra de Deus, que é a verdade, entrar no nosso coração, devemos ter uma atitude para que Jesus, que é a verdade, habite no nosso coração.
Qual é essa atitude que precisamos tomar? É só você ir lá nas Sagradas Escrituras, Romanos 10, no versículo 9, que diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, quer ter a verdade dentro de ti? Quer ter a verdade dentro do teu coração? Reconheça que nós somos pecadores. Precisamos nos arrepender com a ajuda do Espírito Santo e precisamos deixar com que a palavra de Deus entre no nosso coração. Assim, a verdade, ela não vai estar apenas à nossa volta. A verdade vai estar dentro de nós, porque a verdade é Jesus. Nisso que Aristóteles não observou. A verdade não está apenas à nossa volta, a verdade está dentro de nós, que se chama Jesus. E Confúcio? Onde foi que ele teve um pequeno equívoco? Quando ele afirmou que conhecer a verdade não é o mesmo que amá-la. Quem foi que disse que conhecer a verdade não é o mesmo que amá-la? Porque a verdade é Jesus. E quando eu conheço a Jesus, eu compreendo que foi Ele que me amou e que eu preciso amá-lo mais ainda. Nós vamos entender um texto que nós sabemos de cor salteado, João 3, versículo 16, que fala: Deus amou o mundo de uma tal maneira e deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele nos amou, Ele decidiu nos amar. Nós não tínhamos nada para sermos amados por Ele, mas Ele, por decisão própria, Ele quis nos amar e deu seu Filho Jesus, porque o amor não se fala apenas com palavras, o amor se prova com atitudes. E Jesus provou isso por nós, quando deixou seu único Filho a morrer por nossos pecados lá na cruz. Então, nós podemos entender que, na verdade, a verdade ela pode sim ser amada. Que conhecer a verdade, que é Jesus, é uma atitude de amor, é amar. Por quê? Porque ele fala, completando seu pensamento, que amar a verdade não equivale a deleitar-se com ela. O que é deleitar-se? É sentir prazer. Ou seja, se eu conheço a Jesus, eu sinto sim prazer nele. Até porque ele é a alegria e a paz que nós precisamos. O homem ele tem um vazio dentro de si do tamanho de Deus, onde somente Jesus pode preencher. E Arthur Schopenhauer, que ele fala que na verdade só existe prazer no uso e no sentimento das próprias forças. Será se eu tenho prazer? Será se eu me encontro completo quando eu uso as minhas próprias forças? O que a Bíblia diz sobre isso? Jeremias, no capítulo 9, versículo 23 e 24, nos afirma: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, o rico nas suas riquezas, mas em entender e conhecer ao Senhor. Então eu não vou me sentir completo, prazeroso. Eu não vou desenvolver nenhum tipo de sentimento com as minhas próprias forças e nem dar reconhecimento a elas, como afirma Schopenhauer, até porque o sábio ele não deve se gloriar na sua sabedoria. O forte, ele não deve se gloriar na sua força. O rico, ele não deve se gloriar na sua riqueza, mas se em entender ao Senhor. Se você quer conhecer ao Senhor, você vai conhecer a verdade que é Jesus. Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios que já existiu na face da terra, ele afirma em Provérbios 1, no versículo 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu temo a Deus, eu tenho sabedoria. Se eu temo ao Senhor, eu tenho a verdade, eu tenho conhecimento da verdade. Não é com as nossas forças, não é com nossas próprias forças que seremos completos, mas pela força do Senhor, em conhecer ao Senhor. E por último, podemos destacar Platão. Platão, ele escreve um livro muito famoso chamado A República. A República é constituída por 10 livros, onde o 7º livro ele vai destacar, ele vai trazer à tona aquilo que nós conhecemos como o mito da caverna. Quem nunca ouviu falar sobre o mito da caverna? O mito da caverna
A verdade é um diálogo entre Sócrates e outro personagem chamado Glauco. Eles estão discutindo sobre uma mitologia. Alguns afirmam que se trata sobre uma alegoria. Alegoria é uma história mitológica com um fim de trazer o conhecimento filosófico. Em outras palavras, é um mito, né, que os gregos antigamente eles se comunicavam através dos mitos para ensinar algo. E o ensino aqui era o pensamento filosófico. Segundo Platão, quando ele traça o diálogo dentro de dois personagens, ele fala que numa caverna propriamente dita, havia muitos prisioneiros. Eles estavam amarrados desde a sua infância e só conseguiam ver a parede na sua frente e o reflexo da sua própria sombra. E completa dizendo que, num determinado dia, em um determinado momento, um daqueles que estavam presos se soltou. E quando ele se soltou, ele teve a ideia de ver em que havia além da caverna. E quando ele se deparou além da caverna, ele viu um mundo que ele não conhecia. E diz que ele voltou para aqueles que estavam presos e disse: vocês estão perdendo, porque há um mundo lá fora que vocês não conhecem. Platão, quando ele destaca essa história, ele quer que os seus leitores, aqueles que estudam sobre esse tema, sobre essa alegoria, compreendam sobre o conhecimento da verdade, e muitas vezes ele vai aplicar a política, onde o governante precisa deter o conhecimento da verdade para exercer com autoridade, equilíbrio e equidade aquilo que ele foi designado na sua cidade. Na época da Grécia, cidades-estados que eles chamavam. Mas podemos destacar somente o fator do conhecimento da verdade segundo Platão. E eu posso fazer uma analogia muito interessante aqui, tendo como base o mito da caverna. O homem, quando ele está sem Cristo, na verdade ele está numa caverna escura, escura por causa do pecado. Ele está amarrado. Todos à sua volta fazem a mesma coisa, o que? A sua própria vontade, os seus próprios desejos. Mas Jesus, que liberta, ele pode tirar o homem das algemas de uma caverna escura por causa do pecado e fazer o homem enxergar mais além. Fazer o homem ver que longe do pecado há uma vida boa, há uma vida alegre, há uma vida completa. E quando esse homem se encontra com Jesus, exemplo disso foi o próprio Paulo, que também era um conhecedor da filosofia contemporânea. Ele lia, por exemplo, filósofos do seu tempo. Vamos destacar nos próximos vídeos a filosofia de Paulo. Mas nós vamos entender que Paulo ele foi confrontado pelo Evangelho na ilha de Damasco, no caminho de Damasco, corrigindo. Ele se encontrou com o próprio Jesus e ali ele foi liberto. O que eu quero dizer com isso tudo? Se você está numa caverna escura por causa do pecado, Jesus ele te traz luz mediante o conhecimento da sua palavra. Jesus ele quer te trazer paz, porque há uma promessa na sua própria palavra. João no capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em Jesus, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou seja, a paz estará dentro do teu coração, independente da tristeza, independente da alegria, da conquista, da perda, a paz estará no nosso coração, porque muitas vezes aquilo que temos como paz, na verdade é euforia, é algo que depende de fatores externos. A paz que excede todo entendimento, Jesus te dá quando você ouve essa palavra, quando você reconhece que é um pecador e quando você deseja ter essa paz e deseja conhecer a verdade que é Jesus. Então, Aristóteles, ele se enganou quando afirmou sobre a verdade. Confúcio também. Schopenhauer também confundiu dentro do seu pensamento. E Platão, quando fala sobre o mito da caverna, sobre o conhecimento da verdade, ele vai estar preparando sobre a verdade que é Jesus. Saia da caverna. Deixa Deus te iluminar através da palavra do Senhor e seja liberto.
É isso que Deus quer para ti. Deus ele não te chamou para ser escravo do pecado, mas ele te chamou para ser livre e livre para adorá-lo. Fique com essa palavra e que o Senhor continue te abençoando hoje e sempre.